Dando continuidade aqui, pessoal, retomando o que nós falamos, quanto mais previsível for um texto, menos informativo ele é. Então, você tem a informatividade, quem quer escrever, quer informar algo, e a aceitabilidade está ligada a quem vai receber. Aí tem a ver com os papéis também, né? Então, se você está no nível superior, você quer escrever a um público de nível superior, o nível de linguagem é 1. Se você é de nível superior, quer escrever para um nível médio ou fundamental, o nível de linguagem é diferente. Então, o público a quem eu escrevo vai delimitar a minha linguagem, o texto, as formas que eu vou usar. Tá? Então, tem a ver com informatividade e aceitabilidade. A situação ou situacionalidade do texto tem a ver com o ambiente onde o texto é escrito, contexto, para quem que é, qual a situação. Então, em determinada situação, eu emprego um termo tal, um termo outro. Por exemplo, a situação de uma charge, eu vou usar uma linguagem mais cômica, né? Apesar de ter uma intenção ali argumentativa, a situação é fazer rir, apesar de ser uma crítica, né? A charge, a anedota. Então, a linguagem é diferente. Então, dependendo da situação, eu uso o tipo de linguagem adequada àquela situação, ou seja, aquele contexto em que eu estou inserido. Tá? Então, situacionalidade é o contexto onde eu estou. Nós temos também a questão da intertextualidade. Intertextualidade é quando um texto faz alusão a outro texto, quando um texto cita outro texto. Então, uma citação em um jornal é uma intertextualidade, né? Uma epígrafe é uma intertextualidade, a citação em um trabalho acadêmico é uma intertextualidade, e a intertextualidade ela pode ser explícita ou implícita. A explícita é quando ela está clara, você lê, você entende que aquilo faz alusão a outro texto. A implícita é quando é mais maquiado, né? Então tem uma propaganda de seguro que diz assim: na estrada afora você não está mais sozinho. Seguro Itaú, seguro de automóvel Itaú. Na estrada afora você não está mais sozinho. Então, automaticamente que você lê essa frase do seguro do Itaú de automóvel, faz alusão àquele desenho, à história de Chapeuzinho Vermelho, né? Na estrada da vida não estou mais sozinho, não é? Então isso é um tipo de intertextualidade que também está sendo cobrado na nossa prova. Então são esses fatores que nós precisamos entender dentro de um texto para que ele seja um texto. Então também ele tem a definição de texto. Texto ele não é um emaranhado de palavras soltas, como eu falei, ele é um todo significativo. Texto, discurso, ele tem que ter um sentido. Tá? Então eu estou dando uma noção rápida aqui, mas a nossa apostila está bem explicadinha. Então a prova ela está baseada na apostila, tá bom? Então espero que já tenham lido antes, tá? Então preste atenção aqui. A primeira questão da prova tem 6 itens, A, B, C, D e F, de verdadeiro ou falso. Quem não teve aula comigo, eu sempre dou a prova assim, né? Então a primeira questão tem 6 itens, 6 enunciados e o parênteses para você marcar. Então a questão é: marque verdadeiro ou falso em relação aos enunciados abaixo. Esses enunciados têm tudo a ver com a apostila, com esta questão aí dos fatores de textualidade. Então você lê, tá? E ali você vai marcar verdadeiro ou falso. Tem tudo que está na apostila, retirado da apostila, mas façam com atenção, cuidado com a troca de termos, cuidado com pseudos pegadinhas, né? Então preste atenção na leitura e respondam com calma. Então é verdadeiro ou falso. Você vai marcar verdadeiro ou falso e ele vale 3 pontos, tá bom? A segunda e terceira questões, elas são interpretação de tirinha. Professor, mas a tirinha não tem na apostila. Não, mas interpretação de tirinha é interpretação de texto. Lembrando que a tirinha, ela é uma anedota. A tirinha, ela é cômica, tá? Então ela traz algo de cômico. Então a intenção da tirinha é fazer rir, às vezes trazendo uma crítica ou não, mas ela tem uma intenção cômica, tá? Então ali são 2 questões de tirinha para você interpretar. Múltipla escolha A, B, C, D, E. Marcar
A, B, C, D, E. Então leiam a tirinha. Como é que eu interpreto a tirinha? A tirinha tem os quadrinhos têm a imagem verbal, linguagem verbal, que é o que? O que está escrito, e a linguagem não verbal, que são as figuras, os desenhos. Então você tem que olhar a linguagem verbal dos quadrinhos e a fisionomia das personagens do quadrinho, entendeu? Então não é à toa que a caricatura ou a maneira que as personagens se apresentam, ela contribui para a interpretação das tirinhas. Então você tem a linguagem verbal, que é o que está escrito, e a linguagem não verbal são as personagens, os desenhos das pessoas, das figuras nas tirinhas, né? Elas falando no balãozinho. Então vocês têm que olhar a fisionomia delas, como está no primeiro quadrinho, como está no segundo, como está no terceiro, e as frases que estão ali no balãozinho, para você poder interpretar a tirinha, tá? Então a tirinha, a maioria delas também é crítica, mas ela faz a crítica através de algo cômico, algo que faz rir, tá bom? Então a segunda e terceira questões tem a ver com tirinha, interpretação. Ah, mas não está no texto, não precisa. Isso aí é interpretação que você já tem com sua bagagem do ensino médio, para você pensar, tá? Mas estou dizendo, leia com calma a tirinha, não vão respondendo, interpretando assim abruptamente, tá bom? A quarta questão tem a ver com a questão de intertextualidade, está na apostila. Tem vários tipos de intertextualidade, e ali eu dou um exemplo e peço para vocês identificarem que tipo de intertextualidade é aquele exemplo ali, tá? Então você lê lá a intertextualidade, lê direitinho os tipos de intertextualidade e você vai responder naquele exemplo que eu dou qual é o tipo de intertextualidade que está no exemplo colocado, tá bom? Agora, a última questão, que é a 5, que vale 2 pontos, ela é uma questão de coerência. O que é coerência, gente? A coerência está ligada à coesão. Então, a coerência é a lógica do texto, é o nexo semântico do texto como um todo. A coerência é a lógica das ideias, a progressão temática. Então, o que é ser incoerente? É quando num texto eu digo algo e depois eu nego aquilo que eu disse.